O assunto da aula de hoje é oração subordinada adjetiva. Então, o que é uma oração subordinada adjetiva? É uma oração que faz a função sintática de um adjetivo. Então, o adjetivo é uma palavra só, adjetivo é uma palavra que qualifica, que caracteriza o substantivo. Já a oração, ela tem um pronome relativo, ela tem um verbo, mas também caracteriza a oração anterior. Vamos lá, alguns exemplos que eu preparei para vocês aqui. Admiro alunos estudiosos. Alunos estudiosos. Estudioso é o adjetivo que qualifica alunos, tá? Que representa o que são os alunos. Agora, observem aqui. Admiro alunos que estudam. Não quis dizer a mesma coisa, pessoal. Só que eu mudei, tá? Eu já acrescentei um pronome relativo e mais um verbo. O que é um pronome relativo? Toda oração adjetiva, ela é introduzida por um pronome relativo. Pronome relativo é um termo que substitui um termo anteriormente citado. Vocês percebam aqui que o que substitui alunos. Quais são os principais pronomes relativos, pessoal? Que, cujo, qual, onde. Lembrando que onde é pronome relativo, e ele só deve ser usado o onde quando for ideia de lugar fixo. Quando dá ideia de movimento, aonde? Então vamos lá. Admiro alunos estudiosos. Então, estudiosos é um substantivo. Perceba qual é o sujeito dessa oração, pessoal. Dando uma relembrada, admiro, eu admiro. Se eu não apareço, o sujeito é oculto, elíptico ou desinencial. Só dando uma lembrada de assuntos que vocês já viram esse ano, no 9º ano. Agora vamos lá para a segunda oração. Admiro alunos que estudam. Eu não quis dizer a mesma coisa, só que vocês perceberam que tem dois verbos. Então nós temos duas orações. A oração principal, admiro alunos. Eu admiro alunos. A oração principal. A oração adjetiva, que estudam, então ela vem complementar a oração principal. O que é pronome relativo, substitui o termo alunos, e estudam, tá? Ele substitui os estudiosos da oração anterior. Nós temos dois tipos de oração subordinada adjetiva. Nós temos as explicativas e as restritivas. Vamos lá? Explicativas acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente, aquele termo que foi substituído, e são separadas sempre por vírgulas. Guardem que eu vou falar aqui para vocês. A oração adjetiva sempre entre vírgulas. Exemplo, os jogadores de futebol, que são iniciantes, não receberam salários. Então vamos lá. Se eu falar assim, pessoal, se eu escrever assim, os jogadores de futebol não receberam salários, seguiu com sentido, mas eu quis dar uma ênfase. Eu quis explicar quem são os que não receberam salário, que são iniciantes. Então, explicativa, sempre entre vírgulas, não esqueçam disso. Agora vamos às orações restritivas. Restritivas restringem a um determinado, né, ao todo. Exemplo, os artistas que declararam seu voto foram criticados. Vamos falar assim? Os artistas foram criticados, mas foram todos que foram criticados? Não, apenas aqueles que declararam seu voto. Então é restringindo, tá? Então elas são restritivas. Então a explicativa, ela explica para dar uma maior ênfase, a restritiva restringe. A explicativa entre vírgulas e a restritiva sem vírgulas. Vamos ver mais alguns exemplos aqui? Jamais teria chegado aqui, não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. Restritiva, tá certo? Restritiva, sem vírgulas. O nosso último exemplo aqui, o homem que considera racional, muitas vezes age animalisticamente. Então, entre vírgulas, pessoal, adjetiva, explicativa. Então, relembrando que nós vimos nessa videoaula, oração subordinada adjetiva, ela substitui o adjetivo na sua função sintática. Outro exemplo, nós temos de dois tipos. Nós temos a explicativa, que vem entre vírgulas, e a restritiva, sem vírgulas. Relembrando o que nós vimos no começo da aula, adjetivo qualifica um substantivo
E o pronome relativo, que é importante, que toda oração adjetiva ela é introduzida por um pronome relativo, que, cujo, qual, onde, tá? Eles sempre introduzem uma oração subordinada adjetiva. Esse foi o nosso assunto de hoje, espero que tenham entendido e até a próxima.